Olá, esse é o Evidências em Pediatria, um podcast idealizado por mim, Simone Ramos, pediatra, e pela minha parceira que está aqui, Marise. Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra. E nesse projeto, a gente pensou em fazer um podcast específico para vocês, pais, familiares e também profissionais da saúde e pediatras, em que a gente traz informações de saúde com base científica e atualizadas. Espero que vocês gostem. Olá, estamos aqui mais uma vez com Evidências em Pediatria, onde eu e a doutora Marise trazemos convidados que possam acrescentar nesse universo da criança. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maíra, dermatopediatra, além de mil e outras coisas, que nós vamos deixar tudo especificado depois, para falar de um assunto que está, assim, nos desafiando muito, que é dermatologia, skincare, rede social nas nossas crianças. Esse é um problema. Eu fiz até um post recente sobre isso, porque o pessoal do Boticário lançou uma campanha sobre o alerta do skincare em crianças. Porque, como eu tinha dito no podcast do cuidado com os bebês, menos é mais, também o skincare nos adolescentes, menos é mais. Existem aquelas indicações específicas que a gente precisa seguir. Existem doenças dermatológicas que a gente precisa usar algumas medicações realmente, mas na maioria das vezes o que a gente está vendo é um abuso de cremes, de skincare, que na verdade não tem necessidade nenhuma. E eu vi esses dias uma reportagem falando o seguinte, uma pesquisa na verdade, que o skincare, principalmente dessas crianças que estão tipo entre 7 e 12 anos, assim, adolescentes, e que estão comprando esses cremes direto, que existe um gasto muito importante sem benefício algum. E ainda pode ter malefício. Exatamente. Nesse último Congresso Americano de Pediatria, teve uma dermato lá falando justamente sobre isso, que ela tem uma filha nessa faixa etária, e ela começou a ver a filha com os seguidores dela no TikTok, vendo ela fazer e tal, e ela foi tentar trabalhar a filha dela para ela ser uma aliada na divulgação de que o skincare é cuidado com a pele. Eu tenho que ter cuidado com a pele desde o dia que eu nasço, mas quando eu nasço eu tenho que lavar e hidratar. Depois talvez eu tenha que lavar, hidratar e passar protetor solar. Quando eu estiver mais velha, eu tenho que fazer lavar, hidratar, usar, etc. Todos os produtos, dependendo da faixa etária. E ela tentando mostrar para a filha dela a beleza de você ser o que você é, sem os artifícios, porque ela estava usando principalmente esfoliantes numa pele que não necessitava de esfoliantes, né, Maíra? Então, assim, você pega um adolescente, ele não está só lavando, hidratando e fazendo protetor solar e repelente. Ele está esfoliando, ele está usando aqueles negócios que está na moda de fazer lá, de fazer seu dermatologista em casa, que os produtos coreanos que os coreanos estão divulgando, que são aquelas máquinas de penetração de produtos. Então, eu queria que você falasse o seguinte: existe maquiagem para criança abaixo de 14 anos? Então, na verdade, a gente não deveria usar maquiagem em criança abaixo de 14 anos, né? Porque existem alguns produtos que, mesmo que eles coloquem lá que eles são para criança, a gente tem que olhar no rótulo o que tem, entendeu? Porque são específicos para criança, mas o fato de ser para criança não quer dizer que é seguro. Pode dar dermatite de contato. Então, quais são essas substâncias, né? Existem várias. A gente tinha falado do skincare do bebê, mas eu vou aqui recapitular, que é o MCI. A gente tem também os parabenos, a gente tem a lanolina, a gente tem neomicina, a gente tem formaldeído, que tem, por exemplo, em esmalte, tolueno, que a gente tem em esmalte também. Então, tem N substâncias que podem causar uma dermatite de contato. E se o paciente tem, por exemplo, uma dermatite atópica, isso pode piorar. Aí vai lá, usa o skincare, faz o esfoliante, piora uma dermatite atópica. E por que a gente está falando sobre abaixo de 14 anos? Porque a gente sabe dos disruptores endócrinos. Exatamente. Então, se eu estou me maquiando abaixo dessa idade, eu posso abrir a porta e fazer uma puberdade precoce. Exatamente. Então, falei bem abaixo de 14, de 12, porque a gente está falando de uma geração que está entrando em puberdade precoce mais cedo, que está usando disruptores mais cedo, tanto em forma de creme hidratante, como em forma de jogos eletrônicos,
telas, etc e tal. Mas quando eu falo que eu posso fazer uma maquiagem numa criança, eu não estou falando só sobre um irritante. Estou falando sobre uma porta abrindo para uma puberdade precoce. Exatamente, eu tô sofrendo isso lá em casa. Tá difícil ou fácil? Tá difícil. Porque ela quer usar e eu falo, não pode usar, e ela quer usar os meus produtos. E como você está lidando com isso? Você está tentando comprar com aqueles produtos que você teoricamente acredita? Ou você ainda está comprando a briga do não? Não, eu tenho alguns produtos que eu acredito que são mais tranquilos de serem usados, como, por exemplo, assim, hidratante labial, reparador labial, um filtro solar, que eu sei que é para criança, que tem, às vezes, filtros solares físicos. Mas, assim, maquiagem, não dá. Não dá. E além de toda essa questão que você falou, Simone, das substâncias que podem trazer não só a questão da puberdade precoce, de gatilhar uma dermatite de contato e atópica, a gente também tem a preocupação da autoimagem da criança, né? Isso. Então, são crianças que estão, sem dúvida, demasiadamente expostas às redes sociais, o que já tem ainda bem uma nova discussão sobre isso, faixa etária que a gente poderia ou não que essas crianças estejam expostas, mas associado a isso tudo tem a distorção da imagem muito mais precoce, o que a gente já vê nos adultos, né, Maíra? Acho que você deve lidar com isso demais todos os dias. Muito. Nós estamos conduzindo agora o Dr. Jules Rimet, que foi meu aluno e hoje é professor da Universidade Federal de Goiás, junto com a residente Sara e a gente está conduzindo um estudo sobre dismorfofobia em relação às redes sociais. E o que é a dismorfofobia? É a pessoa achar que ela tem algum problema. Então, a pessoa é magra, mas ela acha que ela é gorda, por exemplo. O nariz é feio. Ou o nariz é feio. Ela, às vezes, é uma menina muito linda, mas que sente que tem muitos defeitos. Porque aquilo ali baixa a autoestima, porque ela vê, por exemplo, uma mulher maravilhosa na rede social, várias, né, com filtro, inclusive, então ela acha que ela tem que ser aquilo ali. E isso está impactando a autoestima das meninas, principalmente as adolescentes, porque elas já crescem com aquele ideal. E a gente sabe que o corpo da criança vai mudando ao longo do tempo, né, das meninas, principalmente dos meninos também. Então, eu atendi uma vez uma criança de 14 anos que estava em plena anorexia e estava com o que a gente chama de sufusões hemorrágicas. Estava com um monte de petequias, que eram bolinhas pequenas de sangue no tronco, porque ele viu na internet que tinha uma pessoa lá que malhava, que tinha a barriga toda definida. Gente, olha, o menino, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Me deu tanta pena da mãe e tudo causado por rede social. E a gente está enfrentando isso, a gente estava conversando sobre a Coftalmo sobre isso, a questão do excesso de rede social atrapalhando várias coisas, visão, etc. E a questão da pele também, porque a gente sabe que o cuidar é importante, mas às vezes você está cuidando com produtos que, teoricamente, quem está indicando nunca entrou na vida num estudo sobre aquilo. Então, que é bom para você pode não ser bom para mim. O protetor da Marisa pode não fazer bem para mim. Então, você está pegando uma pele em formação, com os hormônios ali supitando, as espinhas aparecendo, e ele está usando aqueles corretivos enormes para tratar as espinhas, ao invés de ir lá e tratar a espinha, etc e tal, os corretivos, né? Então, eu fico vendo assim, que a dermato, eu falo que todas as áreas estão desafiadoras, mas eu acho que a dermato hoje, ela está passando por um momento muito difícil, eu acho. Tá, né? A gente está na UTI. A gente está na UTI com a invasão dos não médicos em relação aos procedimentos estéticos, mas também com relação das redes sociais e principalmente com os influenciadores digitais. Porque essas crianças, na maioria das vezes, elas não seguem médicos. Não. Elas seguem influenciadores. E são esses influenciadores que estão ditando o que pode ou não ser usado. E como a criança não tem o juízo crítico, ela vai e acredita. Esses dias eu peguei uma criança no consultório que veio com uma lista enorme de skincare que ela tinha visto de não sei quem. Eu não sabia. A impressão que me dá é que eu sou leiga. Porque a criança vem com toda aquela lista e pergunta, você não conhece? Não, não conheço. Aí às vezes eu falo assim, eu tenho que ler a bula desse produto, gente. Eu não sei o que tem nesse produto, tem que ver a bula dele, ó, porque a gente não sabe. E uma coisa que você falou, mas é muito importante, é o seguinte, as mães, elas ficam, você falou que você tem sua filha,
pressionadas porque as amigas... Tem paciente minha que não vai para a escola sem maquiagem com 11 anos de idade, gente. A mãe diz que ela acorda às 5h30 para fazer maquiagem, porque ela tem que ir bonita para a escola. Então, assim, como que você vai falar? Fala para a mãe assim, normalmente, adolescente, você tem que sair catando ele da cama. Não, ela acorda porque ela tem que ir bonita. E aí, é o que você falou da autoestima. Ela tem que ser magra, toda a boca é igual, todo olho é igual, toda sobrancelha é igual, todo nariz é igual, ninguém mais tem nariz torto com 12, 13 anos de idade. Elas já pedem de presente o nariz, a orelha, a boca, né? Isso acontece mesmo. Tô vivendo isso lá em casa. Não, eu acho engraçado que você falou uma vez para mim o seguinte, que você nem briga com os médicos, que hoje em dia você já está tão cansada que você está brigando com os não médicos. E esse dia eu estava rindo, que eu fiquei sabendo que as famosas canetinhas, até salão de beleza estava vendendo, né? E eu lembrei de você. Eu falei, gente, ó os médicos de... Como é que eu falo, assim, que são os que estão lá, por exemplo, lá o seu cabeleireiro, lá tem alguém vendendo a canetinha, alguém está te falando da sobrancelha. Fazendo um preenchimento, um botox, Exatamente. né? E como as crianças estão também de risco com isso tudo, porque se a gente vê essa tendência, analisando do que era a infância antes e o que ela está se tornando agora, até com skincare, máscaras e tudo mais, pedindo os procedimentos mais cedo, daqui a pouco são os jovenzinhos, adolescentes já fazendo botox, o preenchimento, né? A impressão que eu tenho é que eles não estão muito mais preocupados com a acne, porque estão usando os corretivos, né? Então, a acne eu acho que é uma das doenças que mais a gente tem um desafio no consultório, porque é a doença mais comum do adolescente, dermatológica, né? E esse adolescente, na maioria das vezes, ele já chega pra gente com skincare que veio prescrito pela blogueira, né? Não prescrito, mas indicado, né? Na rede social. Então, quando a gente vê, a gente tem que fazer todo um trabalho de desmistificar aquilo ali. É igual, por exemplo, eu vejo muita testosterona, né? Que o pessoal tá tomando testosterona para mulheres, né? Então, eu falo com umas amigas endócrinas, elas falam que elas ficam mais tempo perdendo tempo explicando por que não pode do que pode. E a mesma coisa na acne. Então, na acne, a gente tem essa dificuldade muito grande. Mas é importante saber que o adolescente que tem acne, ele precisa de um skincare específico com um dermatologista. Por quê? Porque esses skincares, na maioria das vezes, eles não têm evidência científica nenhuma. A gente não sabe se melhora, se não melhora. Na maioria das vezes, são compostos que não são terapêuticos, não são tratamento. Eles são compostos muito fracos e que não vão fazer diferença na pele do paciente. Quando ele chega pra gente, já chega com cicatriz. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, também, por exemplo, a gente tem acne. Eu publiquei um estudo que eu usei Roacutan, que é aquele, né, que todo mundo... Se eu falar isotretinoína oral, ninguém conhece, mas Roacutan todo mundo conhece. Para um bebê de 7 meses. Estava com uma acne gravíssima. Então, Tinha causa? Então, a gente investigou, não tinha, mas na maioria das vezes essa acne que é entre a neonatal e a infantil, que é até 1 ano de idade, dos 28 dias até 1 ano de idade, essa acne é uma acne muito grave. São poucos casos na literatura, acho que tem uns 15 publicados no mundo, e a gente teve um caso aqui. E foi um dos casos mais graves da literatura. O paciente ficou com cicatriz mesmo assim. Mas eu fiquei naquela... Se eu ia usar antibiótico a vida inteira do menino... Imagina uma criança usando antibiótico a vida inteira. Não. Ou usar isotretinoína. E para quem faz dermatologia pediátrica, é interessante, porque muitas vezes as pessoas falam... Nossa, que médica doida, né? Ela vai usar isotretinoína oral, vai usar Roacutan para um bebê. A gente usa isotretinoína e acitretina, que são retinoides, para pacientes com ictiose desde o nascimento, para que eles vivam, porque se eles não utilizarem essas medicações, eles vão morrer. E a gente já tem experiência de todos esses pacientes, assim, com 20, 30 anos de idade, que usam desde o nascimento. Então, para quem faz dermatologia pediátrica, a gente sabe quais são os riscos. Outra coisa para os nossos adolescentes, tem aumentado as estrias? Tem aumentado. O que você acha que é a causa? A falta de cuidado com a pele, sobrepeso, atividade física?
a nossa vida biruta, epigenética? O que você acha? Eu acho que é a questão epigenética. Existe a genética envolvida, então, por exemplo, se você tiver familiares que têm estria, obviamente você vai ter mais, né? Obesidade é um fator que influencia muito, então você ser obeso ou ter muita obesidade, principalmente na infância, é um fator de risco. Mas, na maioria das vezes, o que eu recebo no consultório, né? E eu falo que a estria no adolescente é uma emergência dermatológica. Falo isso, o povo acha que é só depois que tem que ir. Não é uma emergência dermatológica, porque existe laser que trata e a estria ela é uma cicatriz. Então, já existem estudos mostrando que, por exemplo, o laser de CO2 e alguns outros lasers, se usados na hora em que a estria aparece, logo que ela está recente, você consegue reverter completamente. É o que eu tenho visto no consultório. Tenho tido resultados favoráveis. Agora, quando a estria é branca, aí muito difícil, né? Difícil. E aí eu vejo que assim, o crescimento rápido, é uma das coisas mais importantes para dar estria. A gente vê que isso é super comum. Mas, ao mesmo tempo, existem fatores ambientais. Principalmente, eu acho que a alimentação. Ultraprocessado, dieta. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem muito. Porque, assim, nada explica adolescentes muito magros e que, de repente, aparecem com estria. E, às vezes, nem é, por exemplo, um seio muito grande. Às vezes, nem é um crescimento tão exacerbado. Isso. E eles têm. Então, eu acredito que, sim, sejam os alimentos. Obviamente, existem causas genéticas envolvidas. E outra coisa muito importante, hidratante não previne. Tá? É interessantíssimo você falar sobre isso, Maíra, e tocar no assunto dos alimentos, porque outra coisa, pra gente resgatando a acne, é que a gente, muitas vezes a gente tem... para de comer chocolate. Para de fazer isso, ou faz isso, é porque você não faz isso, ou está comendo muito aquilo. O que você orienta os adolescentes com relação à alimentação, à acne e também receitinhas caseiras? Receita caseira não, pra nada, tá? Pasta de dente. Deus me livre. Na nossa época era minâncora. Era minâncora. Mas agora, o que a gente vê? Alimentação na acne é importante, mas não é 100% a causa do problema, tá? Então, assim, quais são os alimentos que podem influenciar na acne? Então, fizeram um estudo, caso controle, já avaliando esses pacientes, e eles viram que o principal fator de risco da alimentação é o excesso de carboidratos. Então, o chocolate é um carboidrato. Mas arroz, pão, vários outros carboidratos, macarrão, tudo isso pode influenciar na acne. E, em segundo lugar, vem os laticínios. Então, tem outro estudo que mostra que pacientes que tomam mais leite e derivados são pacientes mais susceptíveis a terem acne. Tá? Então, assim, infelizmente, o leite também aí é um vilão. Só que não é 100%. E hábitos de vida saudáveis também influenciam. Skincare influencia. Então, por exemplo, já peguei uma criança que usou um skincare super pesado, creme da blogueira, e infelizmente encheu de acne. E é isso. Acho que pra gente terminar esse episódio, 2 coisas que ela falou que são super importantes. Não existe maquiagem para criança. Exato. Não existe maquiagem para criança. Temos hidratante, protetor solar, etc e tal. Não existe esfoliante para criança. E outra coisa que eu achei super importante, a estria é uma emergência. Isso eu acho muito importante porque os pais ficam esperando e, de repente, lá na frente, lotado de estria, aquele adolescente deprime, não coloca biquíni, não vai em festas de escola. Então, eu acho que existe a autoimagem que eu posso melhorar. Então, eu posso fazer uma adolescência feliz, prevenindo estria, prevenindo acne, e existe aquela autoimagem distorcida que não tem ninguém que vá mudar daquele adolescente. Eu sempre brincar com meus filhos que eu falo que a adolescência pode ser o período mais feliz e o mais triste da sua vida, que a gente tem que organizar para ser o mais feliz. Então, eu vou tratar essa acne, não vou deixar lotar, vou tratar essa estria. Então, a emergência da estria, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque às vezes os pais pensam que eles têm que esperar o crescimento. Exato. E não é, né? Não. Não é. Não é. Maíra, o que você deixaria para essa faixa etária aí de pré-adolescentes, adolescentes, de recado para as famílias? Para as mães ou para as crianças? Porque para as mães ela vai falar, senta aqui comigo e vamos chorar junto. Mães e crianças, para as mães. Vamos chorar, porque minha filha também quer. Mas eu acho assim, o skincare, ele tem que ser recomendado
pelo dermatologista, não é pela blogueira, não é pela influencer. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que existem nesses produtos. Então, eles não têm nenhum tipo de estudo científico. Quando você vai no dermatologista, você é indicado para você estudos científicos, cremes com estudos científicos. Mas aí, às vezes, as pessoas não valorizam. Eu vi esses dias um meme falando o seguinte, comparando uma blogueira famosa com uma pessoa que era uma pesquisadora da área básica que tinha achado um medicamento para o câncer. Aí falando que a blogueira tinha, sei lá, 1 milhão de seguidores e essa tinha 1.000 seguidores. O que tem de errado? Será que a gente está sendo errado de ficar seguindo a blogueira? Não, não é a gente errado de seguir a blogueira, não é isso. Mas a gente poderia valorizar mais as pessoas que realmente se preocupam, que estudam aquilo dali, que somos nós, né, pediatras, dermatologistas e outros especialistas. Então, o médico precisa ser valorizado, né? Acho que o problema é esse, a gente tem que mostrar para as pessoas que existem diferenças de formação. Se você dá valor no seu filho estudar, você tem que dar valor no médico que estudou, no advogado que estudou, no fisioterapeuta, porque você não está ali falando para o seu filho estudar. Então, como que você dá valor no seu filho estudar e você compra um produto que alguém te disse, nem faz de rede social. Mas alguém falou que esse produto é bom para isso. Por que é bom para isso? Sabe assim? Então, acho que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os alunos, para os nossos... Todo mundo que a gente convive, propagar o que a gente sabe que é importante. Você precisa acreditar em ter informação de qualidade, né, Maíra? Isso mesmo. É por isso que estamos aqui. Na luta. É por isso que... Na luta. Na luta. E é justamente com essa intenção que a gente sempre pede que os nossos convidados, ou quando nós trazemos alguma coisa, que traga referências, que deixe um link de sugestão para que as famílias ou os pediatras que estão nos escutando também tenham acesso à informação de qualidade. Eu vou passar para vocês as perguntas, porque eu coloquei todas as respostas, estudei sobre os temas, né? Porque embora a gente saiba muito na prática, a gente tem que ir atrás das referências ali em loco, né? Você respondeu a pergunta da uma amiga nossa, fisioterapeuta, falou assim, pergunta para ela qual que é o menos pior para passar maquiagem na minha filha de 6 anos. Fez 0. Não tem. Mas pergunta para ela, às vezes ela tem uma solução mágica. Não existe, né? Como tudo que a gente conversa aqui não tem solução mágica. Maíra, muito obrigada. Obrigada, Um prazer enorme conversar com vocês. É um prazer estar aqui com vocês também. Gente, esse foi mais um episódio do Evidências em Pediatria. Deixem suas dúvidas e sugestões para que a gente converse mais sobre esse e outros temas.